Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, alunos do 5º ano. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham separado já o material para a nossa aula. Então, a folha de atividades referente à unidade 12, aula 1 e 2 e o caderno, lápis, as coisinhas que vocês sempre utilizam aí em nossas aulas. Vamos ver os objetivos de hoje? Memorizar a grafia correta de palavras com X som de Z. Identificar o significado de uma mesma palavra de acordo com o contexto de uso. Bem, para nós iniciarmos então, a Pro quer que vocês observem essa imagem que nós temos aqui. O que vocês podem ver nesta imagem, nesse círculo aí, né? O que nós temos aí nele, né? Então, nós temos, alguns elementos da natureza, né? A árvore, o rio, aqui o verde, o sol, as nuvens, a nuvem chovendo. E temos algumas palavras aqui, né? Então, condensação, precipitação, transpiração, infiltração, evaporação, né? Vocês que já estão no 5º ano, eu acho que vocês conseguem fazer a leitura dessa imagem. O que essa imagem está representando aí? Muito bem, está representando o ciclo da água, né? Porque nós temos aqui um ciclo, né? Então, chove, a árvore, a terra, os rios, absorvem essa água, essa água depois evapora novamente, o calor do sol faz com que ela evapore, formam as nuvens, ela condensa, então ela se transforma novamente, passa novamente para o estado líquido e chove novamente. Então, aqui nós vamos formando, vendo o ciclo da água. E, esse ciclo da água, ele vem explicar, a causa da chuva. Lembram da nossa aula anterior lá da fábula, a causa da chuva? Isso, então cada animal tinha uma opinião sobre o fenômeno ali da chuva, sobre o fato de estar chovendo, porque eles não conheciam, qual que era a principal, ou seja, qual que era o motivo de existir a chuva. Então, cada um tinha a sua opinião, mas eles não estavam baseados em um fato científico. Bem, e como nós estamos falando de chuva, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar mais chuvoso da Terra, tá? Vocês sabem onde que fica esse lugar? Que lugar é esse? Alguém já ouviu falar sobre um lugar que chove muito e que é considerado o lugar mais chuvoso da Terra? Então, olha só, este lugar está marcado aqui de azulzinho, Então, a gente já viu o quê? Se vocês perceberem, se localizarem aqui nesse mapa mundi, vocês sabem que nós estamos aqui na América do Sul, Estamos aqui no Brasil. Este lugar aqui fica na Ásia, fica, como a gente diz, lá do outro lado, lá longe, de nós. Então, este lugar fica na Índia, tá? Então, vamos descobrir um pouquinho mais por que esse lugar é considerado o lugar mais chuvoso da Terra? Acompanhe a leitura com a professora. Vocês têm esse texto com vocês aí também no material que vocês receberam da escola, Mas quem quiser acompanhe aqui com a professora. Bem, antes então de nós iniciarmos o texto, a professora trouxe aqui, a imagem do site de onde a professora tirou esse texto, Então, vejam só que nós temos aqui uma nuvenzinha, tempo.com, Meteorite, A professora não sabe falar inglês direitinho, mas, esta palavra aqui, meteorite, nos lembra do quê? De meteorologia, Então, realmente dessa questão do tempo.
E, né, a gente olhando aqui para, né, o início do nosso texto, com as informações que nós temos, nós já podemos, né, imaginar, deduzir que este texto é uma reportagem, tá? Então, ele está em um site, né? Tem aqui, aparece o autor, a data que foi publicada, qual que é a data ali, ó, 24 de agosto de 2019. Então, né, isso há 2 anos atrás. E pelo, né, por aqui a gente já consegue imaginar aí que nós estamos vendo uma reportagem. Então, vamos ler lá. O lugar mais chuvoso da Terra. O título de lugar mais chuvoso do mundo vai para Manchinghan, no estado de Meghalaya, na Índia. Recebe uma média surpreendente de 11.971 milímetros de chuva por ano. Para uma breve comparação, a média anual de chuva na Amazônia é de 2.300 milímetros. Então vejam aqui, né, que o aqui, como vocês já devem ter visto na aula de matemática, né, os 2 M's minúsculos aqui de milímetro, tá? E aqui faz uma comparação, né, entre a média. Então o que é a média, né? Se faz aí, né, uma soma e se percebe o quanto que chove por ano, se tira essa média. Na Amazônia é 2.300, que fica aqui, né, no nosso país. Lá, né, nesse lugar aí no Manchinghan, é 11.971 milímetros. Então vejam que é bastante. Olha só. Aqui, né, nessa imagem, a gente vê a entrada do vilarejo ali, ó, Manchinghan Village. Né? A gente vê assim que até a imagem não fica nítida, né? Porque olha como está, né, a chuva ali, a gente vê algumas pessoas ali se protegendo com o guarda-chuva. Então, realmente, né, tem esse título aí, vamos ver por quê. O atual detentor do recorde de lugar mais chuvoso do mundo, reconhecido pelo Guinness Book of World Records, é o agrupamento de aldeões conhecido como Manchinghan, na Índia. Lá, a média anual de chuvas chega a 11.873 milímetros, 6 vezes mais do que a úmida Manaus, Amazonas, por exemplo. Então, ali já quando apresentou para nós a reportagem, já trouxe este fato, né, de que na Amazônia era 2.000 e alguma coisa de milímetros ali de chuva. Então, a gente vê aqui, ó, 6 vezes mais do que a úmida Manaus. Então, né, no texto ele já usa o quê? Que Manaus é considerada aqui no Brasil como uma região muito úmida, muito chuvosa. Porém, vejam que esse lugar é 6 vezes mais, então muito mais chuvoso. Olha só, então o lugar mais úmido da Terra. Daí aqui tem uma plaquinha que está escrita em inglês aqui, né? A professora vai se atrever aqui, mas a professora não sabe ler o Western Place on Earth, né? Que é o lugar mais úmido da Terra, tá? Isso que importa para nós. Então, né, aqui está uma marcação, né, nesse lugar aí, que é reconhecido pelo Guinness Book, né? Então a gente já viu, já conversou em outras aulas anteriores que o Guinness Book, né, o livro dos recordes, aí ele traz, né, aquele que mais se destaca naquele momento. Então, em 2019, esse era o lugar que mais se destacava como o lugar mais chuvoso, consequentemente, o lugar mais úmido. O curioso é que toda esta água costuma cair apenas em um período do ano, entre junho e setembro. A explicação para essa concentração são as chamadas monções, fenômeno climático que atinge sul e sudeste asiáticos. Durante o verão, que acontece no meio do ano na Índia, os ventos que sopram do oceano trazem para o continente uma massa de ar quente e úmido, descarregando chuvas torrenciais. Então veja que esse período aí chuvoso vai de junho a setembro, né? Um período mais de verão para eles lá na Índia. E, né, a gente vê aí esse ciclo, né, se repetindo. Então por quê? Porque os ventos sopram, né?
vêm lá do oceano, trazem esse ar quente, faz aquela água evaporar e novamente acontece a chuva, né? Já quando tá mais frio, né, não tem tanta chuva assim. Olha só aqui, né, uma imagem das pessoas ali, né, todas aglomeradas ali com seus guarda-chuvas, né, num dia chuvoso. Não é a novidade que a área é esmagadoramente exuberante e verde, rica em cachoeiras e cavernas fascinantes esculpidas no calcário que há pela água que cai. Manchinhan fica no estado de Meghalaya, que pode ser traduzido por morada das nuvens. Está ao lado de Bangladesh e da Baía de Bengala. Então, o que será que o autor quer dizer aqui com esmagadoramente exuberante e verde, né? Algo esmagador, então algo que é muito, né? Exuberante já por si só, a gente já vê, né, que é algo assim maravilhoso, lindo, né, com tanta exuberância. Mas, né, esta umidade, então, faz com que o lugar seja muito lindo, né? Tem um verde aí muito lindo, tem as cachoeiras, tem as cavernas que vão sendo esculpidas pela água da chuva, tá? E vejam que interessante, né? Esse lugar, né, esse lugarejo, essa aldeia, essa vila, né, Manchinhan, fica no estado de Meghalaya, que pode ser traduzido por morada das nuvens. Por que será? Isso porque a região toda é muito úmida. Então, este lugar ganhou, né, o título de mais chuvoso. Porém, ao seu redor, também temos outros, né, outras vilas, outras cidades, outros lugarejos que também são úmidos, né, também recebem chuva, pois estão próximos. Então, o estado de Meghalaya recebe esse título aí, como pode ser traduzido como morada das nuvens. Olha só, aqui, né, nós temos algumas imagens ali de cachoeiras, de cavernas, do verde, né, desta região. Então, realmente, né, muito exuberante, né? Então, esmagadoramente exuberante porque, né, deixa outros lugares aí lá embaixo, né, de tão bonito que é. As pessoas que vivem lá se protegem sobre escudos de guarda-chuva chamados kinups, tecidos de junco. Esta espécie de guarda-chuva, que mais parece uma concha, protege praticamente todo o corpo dos camponeses para que eles possam continuar seus negócios diários. Então, olha aqui, ó, os kinups, né? Então, tipo um cesto, como fala ali no texto, uma concha, né? Protege. Olha, é amarrada no corpo e as pessoas conseguem continuar com seus trabalhos diários. Porque se a gente pegasse o guarda-chuva, igual a professora trouxe na aula passada, né, e ficasse com o guarda-chuva, como é que ia pegar as coisas? Né? Como é que iam fazer seus afazeres ali durante todo esse tempo de chuva? Então, né, achar uma forma de se proteger da chuva e ao mesmo tempo continuar ali, fala, seus negócios diários, então seus trabalhos diários. A agricultura na área é impossibilitada pela chuva forte. Além disso, outro problema significativo é a manutenção de pontes através da floresta tropical circundante, onde os materiais tradicionais de construção logo apodrecem. A solução encontrada é engenhosa. Os aldeões amarram as raízes das próprias árvores em estruturas que possam resistir às condições úmidas. Então vejam, como é muito úmido e a região ali é muito, né, o lugarejo é muito cheio de árvore, muito cheio de verde, né, florestas ali, eles têm que ter essas pontes para, né, passar pelos rios, passar de um lugar para o outro. Mas, como diz aqui, ó, os materiais tradicionais apodrecem rápido, então se for feito de madeira, logo vai apodrecer, mesmo que seja ali feito de ferro, né, vai corroendo, vai enferrujando. Então, eles tiveram, né, uma solução engenhosa, amarrar as raízes da árvore. Como assim? Né? Vamos vendo aí para frente para a gente descobrir isso. Então, eles entrelaçam, né, as raízes. E vejam só, vamos continuar lendo ali para a gente entender um pouquinho melhor. O processo é feito recorrendo às raízes da árvore da borracha, seringueiras indianas, ficus elástica, abundante na região. Produz fortes raízes aéreas semelhantes a cordas que, quando atadas a uma estrutura de troncos ocos de palmeira, noz de areca,
ou amarradas em caules de bambu, podem ser direcionadas pacientemente ao longo de décadas para crescer na horizontal sobre barrancos íngremes e margens de rios. Então, gente, vejam só. Então, não é qualquer árvore que eles amarram as raízes. Eles amarram as raízes da árvore seringueiras indianas. Então, é uma outra seringueira que também não é como a seringueira que nós temos aqui no Brasil. Então, olha só lá, né? Ela produz raízes aéreas. O que será que é raízes aéreas? O que vocês lembram quando fala raízes aéreas? Né? Que não estão na terra, que estão, né, no ar. E que vejam, né, elas são parecidas com cordas quando são atadas a uma estrutura de troncos de palmeira, né, desse palmeira noz de areca, ou amarradas em caules de bambu. Então, eles vão tecendo como se fosse uma rede, né? Essas raízes usam aí um tronco de palmeira ou os bambus para ir direcionando essas raízes e formarem essas pontes ao longo de décadas. Então, é rápido esse processo? Não, né? Décadas é o quê? Né? 10 anos, então, e como fala décadas, pode demorar 10, 20, às vezes 30 anos para uma ponte realmente, né, ficar boa. Olha só aqui, então aqui nós temos a seringueira com as raízes, ó, que parecem cipó, mas são raízes aéreas, né? Então elas são raízes que estão ali no ar, que às vezes vão se enrolar em outras árvores, ou às vezes até mesmo depois vão ali tentar entrar, se fixar no chão. Olha só, e aqui nós temos uma ponte já tecida com essas raízes. Então tem uma árvore de cada lado, né? Eles usaram os bambus ou aqui, né, esse tronco de palmeira para colocar de um lado para o outro e ir emaranhando e formando a ponte. Olha só outra imagem aqui feita de frente. Parecem cordas, né, pessoal? Então, em algum momento, com uma lentidão dolorosa, mas de forma incansável e constante, as raízes são levadas a se entrelaçar como uma rede para formar suportes e apoios para passarelas vivas. Algumas das pontes existentes em Meghalaya têm aproximadamente 100 metros de comprimento e são capazes de aguentar 50 pessoas ou mais, né, passando ali ao mesmo tempo. Então, olha só, uma lentidão dolorosa. Será que a árvore sente dor? Por que ele fala lentidão dolorosa? Porque como a gente viu ali, né, leva décadas para essas pontes se entrelaçarem e realmente formar ali uma rede com suporte e apoio para passarelas vivas. Então essa árvore, ela continua viva, então as raízes continuam crescendo e os aldeões é que vão direcionando o crescimento dela para formar essa ponte. E vejam que tem pontes ali, ó, que tem 100 anos, então o quão resistentes são, né, essas pontes. Olha só, que as crianças utilizando, né, a ponte, então aqui dá pra gente ver bem aqui, né, as raízes, porque daí já décadas, né, foram engrossando, como a gente vê ali, viu nas fotos anteriores, parecia um cipó. Mas aqui a gente já vê, né, como está mais grosso, e, ó, elas continuam ali com esse crescimento, né, então vão sempre sendo amarradas e cuidadas para continuar sendo utilizadas pelas pessoas, continuando essa utilidade para as pessoas estarem passando por ali. Então vejam quanta coisa interessante nesse texto, né? Eu achei muito legal, né? Qual a sua opinião sobre o texto? Você gostou? Você achou legal? E que fato apresentado chamou mais a tua atenção? Por quê? Então, eu gostei muito da parte que falava ali dos guarda-chuvas, né? Porque é diferente, os quinupes, e também dessas pontes, né? Que é algo assim maravilhoso, né? Que os homens criaram ali utilizando-se da natureza sem prejudicar, porque essas raízes estavam ali mesmo e conseguiram, né, fazer algo que vai ser útil para eles e protegendo, cuidando ali do meio ambiente também. Porque se a gente ler sobre esse lugar, a gente vai ver que o pessoal tem um carinho muito grande, um cuidado muito grande com a natureza. Bom, olha só, então a professora separou aqui essa parte, né, que eu achei bem interessante. Então essa espécie de guarda-chuva que mais parece uma colcha
protege praticamente todo o corpo dos camponeses dos aguaceiros persistentes para que eles possam continuar seus negócios diários. Então veja, quando fala que concha, né, a professora até mostrou já para vocês ali como que é um quinupe. Mas se a gente não tivesse visto, quando a gente falasse ali concha, vocês iam imaginar essa concha de molusco aqui que protege ou iam pensar numa concha de utensílio doméstico? Ah, deram risada da professora, né? Mas se tivesse só a palavra concha ali, eu podia pensar ou nessa ou naquela ou em outra concha. Então, mas quando a gente fala concha, o que a gente vê como proteção? Qual delas aqui que serve como proteção? Isso mesmo, né? A conchinha aqui da praia, né? A conchinha que protege o corpo do molusco. Então, assim é com esses guarda-chuvas lá, com os quinupes. Agora, e se eu falar serviu-se com apenas uma concha de sopa? Aí, qual das conchas que eu vou estar me referindo? A esta ou aquela? A concha de proteção ou a concha utensílio? Utensílio, né? Então vejam como uma palavra pode ter diferentes significados dependendo, né, da frase em que ela está. Então dentro da frase que ela está é que eu vou imaginar, né, o que ela significa. Olha só um outro exemplo aqui nesta frase, ó, nesse trecho. Em algum momento, com uma lentidão dolorosa, mas de forma incansável e constante, as raízes são levadas a se entrelaçar como uma rede para formar suportes e apoios para passarelas vivas. Então, quando eu falo em rede, o que vocês lembram? A gente pode, se eu falasse só, comprei uma rede, vocês iam pensar, a professora comprou uma rede para dormir, para descansar? Ou uma rede de proteção para pôr na janela? Também poderia aqui, de repente, né, uma rede de pesca. Então, quando eu leio aqui no texto, as raízes são levadas a se entrelaçar como uma rede para formar suporte, para formar apoio. Qual delas tem mais sentido? A rede de dormir também é entrelaçada, mas se eu estou falando em suporte, em proteção, eu vou lembrar, né, desta rede aqui, tá? Agora, se eu falar, devemos ter cuidado com as publicações nas redes sociais. Que rede é essa? E aí? Será que é essa rede aqui? Ou será que é uma rede que eu não vejo, mas onde tudo está conectado, como se fosse um emaranhado de fios? Isso mesmo, né? Então, são as redes sociais ali onde tudo está conectado, como se fosse um entrelaçado de fios. Então, quando a gente fala redes sociais, vocês já pensam lá. Já vão pensando, WhatsApp, Instagram, não sei o quê. Vocês não pensam nesta rede ali cheia de fiozinhos, né? E aqui, ó, terminando aqui, ó, então, como uma rede para formar suportes e apoios para passarelas vivas. Nós temos passarelas, né, como aqui na nossa cidade, ali perto do terminal, nós temos as passarelas onde a gente passa de um lado para o outro, né, se protegendo ali de passar no meio dos carros. E nós temos passarelas onde modelos desfilam. E aí, né, formam suportes e apoios para passarelas vivas, né? Então as pessoas vão passar por aquelas pontes que são pontes vivas. Que tipo, né, de ponte é essa? Essa ou essa? Esta aqui, né? Então, lembra essa passarela como, né, um suporte ali para as pessoas passarem. Agora, se eu falar, a modelo caiu na passarela durante o desfile, né? Se eu já estou falando modelo em desfile, eu vou imaginar, será que é essa passarela ou a passarela da moda ali, dos desfiles de moda? Vou imaginar esta passarela aqui. Então, vejam isso que a professora falou, né? Essa importância da gente ver onde a palavra está escrita, o contexto da palavra, a frase, e a gente ver o que ela significa dentro daquela frase. Olha aqui, a professora trouxe 3 frases aqui para vocês darem uma olhada. Eu esqueci o ponto de interrogação na pergunta. O bolo está no ponto. Ela chegou antes ao ponto de encontro.
qual que é a palavra em comum nas 3 frases? Isto mesmo, a palavra ponto. Agora, eu estou falando do mesmo ponto em todas elas? Não, né? Então, esqueci o ponto de interrogação na pergunta. Que ponto é esse? É um sinal, né, de pontuação, um sinal ali, né, que eu não pus o ponto. O bolo está no ponto. Como que a gente sabe que o bolo está no ponto? O que a gente faz, às vezes, para ver se o bolo está no ponto? A gente coloca lá, né, palitinho, né, fura lá o bolo, né, faz um buraquinho. Ela chegou antes ao ponto de encontro, então ao local de encontro, né? Então, olha, igual aqui é um ponto de encontro de emergência. Então, lá na escola, quando faz os treinamentos de incêndio, né, da brigada de incêndio, a gente vai aonde? Para um ponto de encontro, um ponto em comum. Ou quando a gente sai com a mãe fala assim, se você se perder, nosso ponto de encontro é aqui. Então, são 3 sentidos, né, significados diferentes, apesar de remeter a questão de ponto, de um local ali, mas tem o seu próprio significado. Então, olha, a professora vai colocar aqui na tela uma atividade para vocês. Ó, produza frases utilizando a palavra linha com o sentido de. Então, vocês vão fazer 3 frases. Na letra A, com o sentido de linha para costurar. Na letra B, com o sentido de linha como trilho. E na letra C, linha como um traço, né? A tinta ou a lápis. Então, 6 minutinhos para vocês fazerem as frases.
Vai fazer, não é uma correção, porque as frases são de vocês, cada um fez a sua frase, mas eu vou exemplificar como pode ser essa frase aí. Então, por exemplo, na linha de costura, eu poderia fazer assim: a Aline utilizou uma linha azul para costurar sua blusa. Então, eu vou ver que é uma linha para costurar. Letra B, com trilho. O trem saiu da linha e quase causou um acidente. Quando eu falar isso, eu vou saber que a linha é o trilho do trem, não é a linha de costura. Letra C, né? Traço a tinta ou a lápis. A professora pediu para passar uma linha após a atividade, né? Então, passar o traço ali. Bem, agora vamos ler mais 2 trechinhos aqui do texto. Não é novidade que a área é esmagadoramente exuberante e verde, rica em cachoeiras e cavernas, fascinantes esculpidas no calcário pela água que cai. Algumas das pontes existentes em Meghalaya têm aproximadamente 100 metros de comprimento e são capazes de aguentar 50 pessoas ou mais. Então, a professora destacou aqui, ó, exuberante, existentes e aproximadamente, tá? O que essas 3 palavras têm em comum? Muito bem, como vocês são espertos, as 3 têm o X com som de Z. Então, a professora vai apresentar mais algumas palavras para vocês aqui, onde temos o X com som de Z. Vamos lá. Exagerado, exaltado, exigência, exemplar, êxito, exílio, exatidão, exercer, exalar, execução, examinar, exercício, exorbitante, exótico, exultante, exibição. E a professora poderia continuar aqui falando um monte de palavrinhas. Então, vejam que nós temos muitas palavras com X som de Z e que, para nós sabermos escrever essas palavras, é só através do treino. Por isso, a professora agora vai fazer um ditado de algumas palavras para vocês, tá bom? Vamos lá, então? Então, a professora vai falando, estão com o lápis aí na mão e vocês vão registrando. Beleza? Vamos lá, então. Exagero. Exato. Exigente. Exultante. Exuberância. Existência. Exibição. Execução, exemplo, exílio. Anotaram? Vamos conferir se vocês anotaram aí. Se vocês não anotaram, agora, né, conseguem aqui ver as palavrinhas. Então, olha lá. Exagero, exato, exigente, exultante, exuberância, existência, exibição, execução, exemplo e exílio. Então,
né, algumas palavrinhas aí para vocês registrarem com X, som de Z. E para nós, né, finalizarmos nossas atividades de hoje, copie as frases e escreva o sentido da palavra letra em cada uma delas. Então, onde que a palavra letra significa símbolo alfabético, onde significa caligrafia e onde significa canção. Então, vai copiar e colocar do ladinho lá qual que é o significado da palavra letra, tá bom?
corrigir então? Olha lá. Sua letra precisa melhorar. Letra no sentido de caligrafia, muito bem. Essa música tem uma letra muito poética. Ótimo, uma canção. A letra A é a vogal mais utilizada na língua portuguesa. Isso, um símbolo alfabético. Ótimo. Então, hoje nós tínhamos como objetivos memorizar a grafia correta de palavras com X, som de Z e identificar o significado de uma mesma palavra de acordo com o contexto de uso. Vocês têm uma tarefa aí na folha de atividade de vocês e fiquem bem até a nossa próxima aula. Vem aí, História! Olá, crianças! Olha eu aqui novamente, a professora Maria. Vamos estudar mais um pouquinho da história do nosso país? Vamos lá? Vamos fazer, antes de tudo, a apresentação do nosso tema e também os objetivos que nós iremos alcançar nessa aula. Resistência e fim da escravidão no Brasil. Teve escravidão no Brasil? Tivemos, infelizmente, né? Então vamos ver como que foi, como que se deu a chegada desse povo africano no nosso país e como que eles resistiram, então, à escravização. Qual que é o nosso objetivo hoje? Nós vamos compreender que houve a resistência à escravidão africana no Brasil e conhecer como que se deu o fim, então, da escravidão. Vamos lá? Já pegou o seu caderno, a sua folhinha de atividade, o seu lápis e a sua borracha? Pronto, então? Podemos começar? Vamos lá com a professora. Vamos, então, relembrar algumas coisas que vocês já estudaram alguns meses atrás. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil no ano de 1500 e, com o passar do tempo, eles foram realizando comércio com os indígenas que já habitavam o Brasil. Os indígenas começaram a derrubar ou a cortar o pau-brasil e levar então para as chamadas feitorias. O que é isso, professora? Feitorias era como se fosse um barracão, uma construção, aonde a madeira do pau-brasil ficava estocada até que os navios portugueses viessem aqui então para buscá-lo. O que os índios ganhavam em troca, professora? Eles eram assalariados? Não. Era realizado o escambo. Lembra o que era o escambo? O escambo era a troca de um produto por outro. Olha só, os índios davam o pau-brasil e em troca eles recebiam o quê? Roupas, facas, pentes, contas coloridas, aquelas miçangas para eles fazerem, né, os colares deles, espelho. Olha só. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que esses indígenas vão passar a ser escravizados também. Ou seja, trabalhar de graça para o que os portugueses queriam fazer aqui no Brasil. Eles gostaram disso? De jeito nenhum. Muitos, então, se revoltaram contra isso e foram para o interior do nosso país. Mas e daí, professora? O que aconteceu depois? Quem que vai, então, trabalhar nas nossas terras? Vai chegar um povo, que vai ser os africanos. Como que eles vinham para o Brasil? Olha a primeira imagem. Eles vinham em embarcações chamadas de navios tumbeiros ou navios negreiros, empilhados, como vocês podem ver nas duas imagens. Quase não tomavam sol. Então, esses africanos que vieram para cá, eles não eram escravos, muito pelo contrário. Muitos eram governantes nos seus locais de origem, muitos eram até reis, eram então trabalhadores e que foram trazidos à força para serem escravizados aqui no nosso país. Então, esses porões, a gente já viu uma aula sobre isso, eles não tinham condições nenhuma de higiene. Imagine assim, então, da forma como eles estavam amontoados, um do ladinho do outro, não podiam nem ficar em pé para poder, né, esticar as suas pernas, tomar um sol. Então, era muito difícil esse translado deles para cá. Quando chegavam no Brasil, eles eram expostos e vendidos como mercadorias. Infelizmente, nós temos essa página na nossa história também. Vamos lá. Muitos desses escravizados resistiram à escravidão, então não queriam ser escravos. E eles então fugiam das fazendas.
às vezes até atacavam as lavouras, colocavam fogos na lavoura para poder fugir. E os que não eram recapturados, ou seja, os capitães do mato lá não pegavam eles e traziam de volta para as fazendas, eles se refugiavam em locais chamados de quilombos. Tivemos vários quilombos no Brasil. O mais importante foi o quilombo de Palmares, que era liderado por Zumbi. Aqui na nossa cidade, Ponta Grossa, nós temos um reduto quilombola, que é lá na colônia Sutil, indo caminho para a cidade de Palmeira. Você já passou por lá? A professora já foi, a professora já deu aula para algumas pessoas que moravam nesse Sutil e estudavam na escola Deodoro Quintiliano lá no Caracará. Beijo para você se estiver me escutando aí, se estiver me vendo aí na televisão. Tenho saudades do tempo de vocês lá da Deodoro Quintiliano. Então, muito importante a gente reconhecer que nós também tivemos um reduto e temos um reduto quilombola, ou seja, onde esses descendentes dessas pessoas estão morando até a nossa atualidade. Ainda existe, nós ainda temos. Eles não são escravizados, nada disso, mas eles já foram lá no passado, seus avós, bisavós que vieram para cá. Eles, infelizmente, foram escravizados, né? Mas depois eles ganharam a liberdade e eles, então, ficaram nessas terras. Olha o Zumbi do Palmares, a professora trouxe para vocês relembrarem. Para a gente não deixar isso passar batido, nós vamos registrar no nosso caderno. Por quê? Porque a história hoje, ela é muita informação. Então, para ficar mais claro para vocês, pega o caderninho lá e anota, ó, a nossa disciplina, que é a história, a nossa data, o nosso tema, então, que é a vinda, então, dos africanos para o Brasil e o que nós vamos anotar no nosso caderno. Nós temos lá 7 minutinhos para vocês fazerem essa anotação. Os africanos foram trazidos à força para o Brasil. Na África, esses povos eram trabalhadores, governantes, muitos até reis lá nas suas tribos. Os africanos eram transportados nos porões dos navios. No Brasil, eles eram vendidos como mercadorias. Muitos resistiam à escravidão e se refugiavam nos quilombos. E o quilombo mais importante foi o de Palmares, que era liderado então pelo Zumbi. Vamos anotar? 7 minutinhos, a professora espera vocês. Vamos lá!
tudo anotado, vamos continuar com a nossa história. Muitas pessoas foram contrárias a essa escravização. Não concordavam com os maus tratos, isso ia de desacordo com os direitos humanos. Então, algumas pessoas vão se destacar. A professora até trouxe para vocês alguns. Foram muitos poetas, advogados, muitas pessoas da nobreza, mas também tinha quem era contrário, ou seja, queria continuar explorando a mão de obra, né, dos africanos que foram escravizados no nosso país. Então, diferentes grupos da sociedade brasileira passaram então a exigir o fim da escravidão. Então, entre eles nós temos o Dragão do Mar, que é essa primeira imagem aqui, ó. O nome dele, Francisco do Nascimento. Tivemos também Joaquim Nabuco, tivemos o André Rebouças, tivemos também o José do Patrocínio. Mais um exemplo para vocês. Castro Alves, Luiz Gama, ou seja, muitas pessoas que começaram a ajudar na fuga desses escravizados para eles poderem então depois ter a sua alforria. O que é a alforria, professora? Era para você se tornar livre, era um documento que você tinha muitas vezes que pagar para conseguir. Então, enquanto não tivemos as leis, né, que deu a liberdade a todos, você precisava desse papel para dizer que você tinha conquistado a sua alforria. Alguns fazendeiros, eles mesmos davam, mas muitos desses abolicionistas, como ficaram chamados, compravam a alforria, então, daqueles que lhes ajudavam a fugir das fazendas. Entre as leis abolicionistas, nós vamos ver então algumas aqui do Brasil. Teve uma anterior que não é brasileira, que é da Inglaterra, a Lei Bill Aberdeen. Então a Inglaterra começou a proibir o tráfico dessas pessoas que seriam escravizadas pelo Oceano Atlântico. Se ela visse um navio carregado de pessoas que iam ser escravizadas, ela podia apreender. Então aqui no Brasil, nós foi criado, na verdade, por Eusébio de Queiroz, uma lei que proibia a entrada de africanos para serem escravizados no Brasil. Mas, infelizmente, internamente no nosso país, isso continuou a existir. Ou seja, de uma região para outra, eles ainda eram comercializados. Depois foi criada a Lei do Ventre Livre, que dizia a Lei do Ventre Livre, que seria liberto as crianças, filhas de escravas, nascidas a partir de quando a lei foi feita, ou seja, eles nasciam livres, mas eles eram livres, será? Se a mãe ainda era escrava, o que essa criança podia morar sozinha? Não. Então, muitas vezes, na maioria delas, eles continuavam essas crianças junto com a sua família e alguns servicinhos, ele era livre, mas não estava totalmente na sua liberdade, não é verdade? Tinha que esperar a mãe ou ser alforriada ou tentar, né, que um milagre acontecesse. Será que aconteceu? Vamos ver o que conta mais? Tivemos uma terceira lei dos sexagenários, ou também chamada Lei Saraiva-Cotigipe. Essa lei declarava livre aquelas pessoas que tinham sido escravizadas que atingissem de 60 anos para frente. Gente, eles trabalhavam desde muito novos, de sol a anoitecer. Muito duro o trabalho deles, pesado. Eram castigados, tanto que muitos fugiam, como a gente já viu, né, nos slides anteriores. Com 60 anos, será que ele podia já agora ter a sua vida normal? Muitos nem chegavam nessa idade, gente, morriam antes de tanto que eles trabalhavam. Mas tivemos essa lei também. E, por fim, aqui nós temos a princesa Isabel, ó, assinando a Lei Áurea. O que é a Lei Áurea? A Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888, ela deu liberdade a todos os escravizados, ou seja, declarou o fim da escravidão. Vamos lá! Para nós registrarmos essa também, né? Senão daqui a pouco a professora fala muito e você vai acabar esquecendo a fala da professora. Então, vamos fazer o nosso Complete as Palavras aqui para ficar registrado na sua memória. 5 minutinhos para vocês. Aí a professora já faz a correção. Vamos lá?
aí, conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos ver se vocês guardaram na memória o que a professora comentou? Vamos lá. Letra A. Diferentes grupos da sociedade brasileira passaram a exigir o fim da escravidão no Brasil. A escravidão aonde que foi? Brasil, foi cruel e desumana. Letra C. A Lei Eusébio de Queiroz, a primeira lei brasileira, ela proibia a entrada de africanos para serem escravizados no Brasil. A Lei do Ventre Livre declarava livre os escravos nascidos a partir da data em que a lei foi criada, e a Lei dos Sexagenários declarou livre os africanos com mais de 60 anos de idade. E a Lei Áurea declarou livre todos os africanos escravizados no Brasil. Era o fim da escravidão. Mas mudou a vida deles, será? Vamos ver o que aconteceu? Continuamos com a nossa história. Vamos lá. Fim da escravidão no Brasil. 13 de maio de 1888. Até no jornal Gazeta de Notícias saiu a reportagem. Então, nós vamos ver que essa lei foi aprovada no Senado e assinada pela princesa Isabel, como eu mostrei ali no slide anterior. Olha, gente, o Brasil foi o último país da Europa a colocar fim na escravização dos africanos. O último país da América, tá? Desculpa, professora aí. A professora tá com muita coisa na cabeça. Vamos voltar. O Brasil foi o último país da América. Você sabia que nós ficamos no continente americano, né? Nós estamos na América do Sul. Então, de todos os países da América, o Brasil foi o último que declarou livre os escravos, ou seja, a escravização. Foi colocado um fim nisso, né? E os grandes fazendeiros, contrários a esse ato, a essa lei áurea, porque eles gastaram para comprar os escravos, eles, vamos dizer assim, eles deram muito dinheiro para conseguir, ele não vinha de graça, ele custava. Quem lucrava com isso? Quem comercializava esses africanos. Então, esses fazendeiros começaram a ser contrários à monarquia. E nós vamos ver o quê? Que vai então ter um grande número de pessoas que vai começar a apoiar as causas republicanas no nosso país. Ou seja, com o fim da escravização, nós vamos ver que muitas pessoas começaram a apoiar a República Brasileira, que vai ser então implantada em nosso país no dia 15 de novembro de 1889. O que aconteceu daí com essa família real, será? Será que eles ficaram no Brasil? A família de Dom Pedro II, né, que é pai da princesa Isabel, eles vão ser expulsos do Brasil. Então, eles vão ter que retornar, agora sim, para a Europa. E lá, então, pouco tempo depois, o Pedro II chega a falecer. Então, ele vai morrer de pneumonia, né? Não levou dinheiro, não quis indenização. Sabem o que ele levou aqui do Brasil? Um travesseirinho de terra brasileira. Diz em alguns livros de história que até no seu caixão, quando ele foi enterrado, isso estava junto. Então, ele sempre carregava com ele um pouquinho dessa terra, do tanto que ele amou o nosso Brasil. Mas vamos continuar a nossa história. Missa celebrando o fim da escravização no Brasil. Olha de pessoas. Olha a princesa Isabel aqui. Então, eles fizeram uma missa para comemorar o fim da escravização. Só que nós já vimos, a professora já comentou com vocês, que a forma como foi decretada essa escravização no Brasil, sem apoio aos ex-escravizados, teve consequências negativas. E até hoje nós carregamos isso na nossa sociedade. Então, esses ex-escravos, veja lá, os fazendeiros compraram eles. Agora, com a alforria, com o fim da escravização, eles não queriam pagar salário para essas pessoas. Então, muitos desses ex-escravizados vêm para as cidades, vão começar a morar na periferia, vão começar a fazer serviços mais simples para poder sobreviver. Ela é considerada, ou seja, o fim da escravização, como uma das causas da profunda desigualdade que ainda temos em nosso país, infelizmente. Por isso que nós temos um movimento no Brasil chamado de movimento negro. Esse movimento negro, ele não gosta de comemorar o dia 13 de maio como a libertação dos escravizados. Ele prefere comemorar o dia 20 de novembro,
que é o Dia da Consciência Negra, que é o dia de Zumbi. Então, eles preferem, até em algumas cidades do nosso país, esse dia é feriado. Aqui na nossa cidade ainda não. Mas vocês, nas escolas, trabalham esse tema, não é verdade? Então, trabalham vamos dizer assim, essa forma de preconceito que essas pessoas ainda sentem nos dias de hoje. Culpa lá daquele passado, né? Aonde eles foram então escravizados. Lembra que a professora falou que muitos deles eram reis, eram governantes, eram trabalhadores, exímios metalúrgicos, trabalhavam com ferro, a gente vai ver isso na outra aula. Então, eles eram importantes lá na África. E, infelizmente, trazidos à força para o Brasil e tiveram, né, essa forma de vida aqui, que muitas vezes podem ver em novelas, em filmes, nos livros, né, os castigos que eles recebiam. Muitas cidades ainda têm esse marco, né, dessa época, por exemplo, Pelourinho, onde eles ficavam, né, redutos de senzalas, que era a casa onde os escravos ficavam, alojados. Eles não ficavam na casa grande, que era a casa do senhor de engenho, mas eles tinham um local precário, aonde eles ficavam, então, né, para poder dormir, descansar. Tá, que ia descansar, porque o outro dia ele ia trabalhar novamente. Isso não significa, gente, que o 13 de maio não deva de ser comemorado também, porque lembram que a professora falou uns slides atrás que vários setores da sociedade se uniram para acabar com a escravidão, tanto que muitas leis foram criadas. Então nós podemos comemorar as duas datas, por que não? Tanto o 13 de maio, valorizando esses heróis, essas heroínas que lutaram, que ajudavam esses escravizados a fugir para lhe dar a alforria, e o 20 de novembro, que é o dia de Zumbi. E lembrar que, apesar do fim dessa escravização, a desigualdade social ainda continua em nosso país. Nós temos que aprender a valorizar a história desse povo que vieram para nós com suas riquezas, com as suas, vamos dizer assim, com a sua cultura. A próxima aula a gente vai ver como eles deixaram marcas até hoje na nossa cultura. Nós vamos observar isso na próxima semana. Então, vão aprendendo, vão pesquisando, vão olhando as coisas que vocês marcaram no caderno, que vocês copiaram, ou também aqui os exercícios, as atividades, que vocês vão ver do que a professora está falando. E para nós encerrarmos essa parte, então, da escravização, da vinda deles para o Brasil, nós vamos fazer essa atividade aqui de colocar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vamos ver se vocês conseguem? 4 minutinhos a professora vai dar, porque está muito facinho. Vamos lá? Valendo!
crianças? Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram mais essa? Tô gostando, hein? Vamos lá. Em 13 de maio de 1888, foi assinada uma lei que acabava com a escravização no Brasil. Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Já vimos que ela foi assinada pela princesa Isabel e que ela foi, então, elaborada pelos senadores da época. O Brasil foi o primeiro país da América a acabar com a escravização de africanos? Não, né? Muito pelo contrário, nós fomos o último país da América. Então, falso. Os fazendeiros contrários à abolição dos escravizados passaram a apoiar a República no Brasil. Verdade, era o fim da monarquia no nosso país. O movimento negro comemora o dia 20 de novembro como marco da resistência negra no Brasil. Verdade, acabamos de ver no slide anterior. E, por fim, o dia 20 de novembro é considerado como o Dia da Consciência Negra. Verdade também, professora. Muito bem, para quem acertou todas as atividades. E será que atingimos o nosso objetivo? Compreender que houve resistência à escravidão africana no Brasil, nem todos aceitaram, fugiam, se refugiavam nos colombos, e conhecer então como que se deu o fim da escravização africana. Legal, né? Próxima semana a gente continua essa história aí, tá bom? Beijo da prof. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso Clube da Matemática, isso mesmo, para a gente aprender e ficar mais fera ainda nos nossos pensamentos matemáticos, isso mesmo. Vamos ver com a professora o que eu trouxe para a nossa aula de hoje? Vamos lá? A senha do cadeado. Então, aí na atividade de vocês está essa atividade, procurem lá. O nosso desafio de hoje é resolver esse problema do nosso amigo Sabichão. Sabichão é um detetive muito esperto. Ele gosta de enfrentar desafios quando está investigando seus casos. Um desses desafios é encontrar a senha de um cadeado que tranca uma porta secreta. Sabe-se que a senha é o número dado pela combinação de 4 algarismos que não se repetem. Se Sabichão sabe que os algarismos que fazem a combinação da senha são 4, 5, 6, 7, 8 e 1, quer dizer, pode ser qualquer um desses 6 algarismos, descubra quantas são as possibilidades dele achar a senha correta. E letra B, qual é a chance dele achar a senha correta na primeira tentativa? Então, essa é a nossa atividade, o nosso desafio. Vocês vão levar 5 minutinhos pensando, raciocinando, procurando ali resolver. Aí, daqui a pouquinho eu volto para a gente conferir. Vamos lá?
crianças, conseguiram? Ótimo! Vamos conferir com a professora? Vamos lá, então? A gente sabe que são aqueles algarismos ali que ele pode usar. Os outros ele não pode mais usar, ele só pode usar o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 1. Quantas são as possibilidades de ele achar a senha correta? Lembrando que os números não podem se repetir. Lembra? Era uma condição. Bem, vamos pensar então. Se a senha é um número que tem 4 algarismos, então nós temos que considerar um número de 4 ordens, com a possibilidade de ter qualquer um dos 6 algarismos que ele tem ali lá em cima, né? Que ele já sabe quais são. Mas como não podemos repetir algarismos, temos que pensar em retirar a quantidade de algarismos que já usamos nas ordens anteriores. Desse modo, nós vamos ter 4 lugares, porque o número é de 4 algarismos, né? Então eu tenho que pensar assim, 4 lugares. O primeiro lugar, eu posso pôr qualquer um dos 6. Então, ali na primeira posição, eu posso pôr o 4, 5, 6, o 7, o 8 ou o 1, qualquer um deles. Na segunda posição, eu não posso usar o primeiro, não posso usar aquele que eu coloquei no primeiro. Então, aqui eu só posso usar 5 algarismos, porque eu tirei um, né? Não posso usar repetido. Na terceira posição, eu não posso usar nem o primeiro nem o segundo que eu já coloquei. Então, tirando 2 dos 6, sobra 4 algarismos. A próxima posição e a última, eu não posso repetir nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro número que eu já usei. Então, só sobraram os outros 3. Então, agora, fazendo a multiplicação, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, nós vamos encontrar que 6 vezes 5 é 30, 4 vezes 3 é 12, 30 vezes 12 é 360. E com essa resposta, nós já respondemos, inclusive, a pergunta de baixo também, com esse número ali, ó, né? Qual é a chance dele achar a senha correta na primeira tentativa? Se tem 360 possibilidades, então eu vou ter uma chance em 360 possibilidades de acertar a senha logo na primeira tentativa. Veja, é uma em 360. É bastante, né? Tem que ter muita sorte para adivinhar a senha já na primeira tentativa. E aí, gostaram do nosso desafio de hoje? Foi bem legal, né? Do Detetive Sabichão. A gente vai ficando por aqui. Continue se esforçando, porque é no esforço de vocês que a gente aprende, né? E não esqueça, siga a professora nas redes sociais, que lá a professora coloca muito mais desafios para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Bye, bye!